Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Hoje é sexta-feira e vamos juntos para mais um Evangelizar em Forma, pontualmente às 8h18, daqui de Curitiba para o Brasil todo via satélite. E mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD e para o Brasil, o mundo inteiro que nos acompanha pela nossa transmissão nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho. Pois é, dia em que os paulistas comemoram a Revolução Constitucionalista. E eu, como filho de paulistas, aprendi que era uma revolução constitucionalista. Mas eu sou paranaense, estudei aqui no Paraná e aqui a gente aprende que foi uma revolta dos paulistas. Umas sutilezas que na escola a gente aprende, afinal de contas, né? Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, assumiu a presidência da República em 1930, a partir de tropas que saíram do Rio Grande do Sul e foram até o Rio de Janeiro. No meio do caminho, você lembra, você ouviu falar, que se esperava um confronto entre paulistas e gaúchos numa cidade chamada Itararé. E minha família, vovô Pedro me ensinou, vovô Pedro Patriarca me ensinou lá na cidadezinha dele chamada, já vou lembrar, perto de Itararé, Itaporanga, onde haveria um encontro entre paulistas e gaúchos na batalha que não aconteceu. Getúlio Vargas passou de trem por lá e essa batalha não aconteceu. Bom, aí houve toda uma revolta, houve o fim da política do café com leite, aquela variação de governos de Minas Gerais e São Paulo. Veio Getúlio Vargas, os paulistas se revoltaram e no dia 23 de maio declararam essa revolução. 23 de maio, seu Paulo? É aquela avenida do aeroporto que tem lá em São Paulo que leva essa homenagem. Foi quando teve aquele protesto dos estudantes, MMDC, que agora eu não vou me lembrar os nomes, já estou falando demais já, né? Mas é interessante essa história porque assim, eu lembro também, isso que é legal, porque eu fui um privilegiado, porque eu conheci os meus avós e eu convivi com eles boa parte do tempo. E meu vovô por parte de pai, que ficava lá, o Nico Vilches, o velho Virch, que morava lá no oeste de São Paulo, ele falava que quando as tropas de 32 do estado de São Paulo foram para lá pegar exército, o pai dele, o meu bisavô, chegou e falou, não leva meus filhos não. Todos espanhóis, né, gente, cansados daquela batalha que houve lá na Europa, a Guerra Civil Espanhola, não, chega de batalha na família, te dou tudo para não levar meus filhos para a guerra. E aí deram boi, deram porco, mas meus filhos não. Cada história, Guerra Civil, gente. A gente sabe pouca da nossa história, mas sim, o Brasil teve muita guerra civil, muita história que infelizmente a gente sabe pouco. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho os nossos telespectadores vão participar e vão contar historiazinhas que a gente não sabe do livro, que a gente não estuda no livro, mas passa-se por geração em geração, de boca em boca. Isso eu tenho certeza. Mas vamos de notícia? Vamos, gente. Falei demais já está todo mundo pé da vida comigo. Vamos de notícia, vamos lá com as manchetes, taca-lhe pau. A alta no preço do gás de cozinha. Só neste ano, o reajuste médio do botijão de 13 quilos chegou a 13,75%. O brasileiro esqueceu a vacina contra a gripe. Apenas 43% da população-alvo foi vacinada ainda neste ano. A beleza proporcionada pela florada do IP. O desafio da corda bamba num recorde de meter medo. Vai sair faísca. A final da Eurocopa entre Itália e Espanha e Brasil contra Argentina pela Copa América. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar em Forma dessa sexta-feira começa já. Olha, eu estou esperando a participação de vocês lá no Facebook, tá bom? Na nossa página lá, pra gente ir conversando. Já eu dou uma olhadinha lá e vejo quem está nos acompanhando. Bom, nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia diferente daquilo que você está habituado. Porque, gente, hoje o paranaense ele ainda está meio magoado com o que aconteceu ontem. Mais um acidente que aconteceu numa estrada importante para a gente aqui na Serra, que liga Paraná e Santa Catarina. Um acidente com um ônibus que estava ali com jogadores de futsal, do time de futebol do Salão de Umuarama, que estava indo lá para Santa Catarina numa disputa de Campeonato Brasileiro, num jogo que aconteceria amanhã, sábado. Bom, o Rafael está aqui e vai trazer as informações, porque daqui a pouquinho vai acontecer o velório das vítimas fatais aqui no Paraná mesmo, em Umuarama. O Rafael está com a gente, tem os detalhes todos dessa história para a gente. Bom dia, Rafael.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. Sim, Ricardo, os corpos das 2 vítimas fatais estão indo neste exato momento para a cidade de Umuarama, que fica na região oeste do Paraná. A previsão de chegada é em torno das 10h30, 11 horas da manhã. Bom, as vítimas fatais desse terrível acidente são o motorista Oswaldo Silva, de 73 anos. Ele tinha 42 anos de profissão e ele era conhecido do time do Umuarama Futsal, uma vez que ele já havia feito outras viagens junto com o grupo. A outra vítima fatal é o coordenador das categorias de base do clube, o Paulo Vitor Gonzalez, de 30 anos, mais conhecido como Vitinho. Ele atuava no time há exatos 5 anos. Os corpos foram levados ontem à tarde para o Instituto Médico Legal de Curitiba e foram liberados agora de manhã e, como eu falei, já estão em translado para a cidade de Umuarama, onde serão velados e sepultados. O acidente ocorreu ontem por volta das 7h30 da manhã, praticamente na divisa do Paraná com Santa Catarina. Dentro do ônibus haviam 22 pessoas. Todos os feridos foram levados para o Hospital São José, na cidade de Joinville. Bom, logo depois do acidente, começou a circular nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais o único vídeo, na realidade, que flagrou o tombamento desse ônibus. A gente observa que é um casal que está dentro do carro e quem está filmando é uma mulher. E ela se assusta com a cena, tanto que ela não termina de registrar o tombamento desse ônibus. Agora, uma coisa que chama a atenção é que, com certeza, esse ônibus chamou a atenção do casal, com certeza pela alta velocidade, uma vez que eles já estavam filmando minutos antes do tombamento. Bom, de acordo com o técnico do time, o Ney Vitor, o motorista, quilômetros antes do acidente, ele entrou em desespero porque ele percebeu que o ônibus estava sem freio. Bom, mesmo assim, será feita uma investigação, uma perícia, para constatar qual foi a real causa da falha mecânica deste ônibus. Bom, Ricardo, e se isso não bastasse, um caminhão sem freios também teve falha mecânica, ficou sem freios, sofreu um acidente, fez um engavetamento e bateu em 10 carros. 7 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, que também foi levada para o Hospital de São José, na cidade de Joinville. Bom, Ricardo, agora é com você, voltamos ao estúdio. Valeu, Rafael, obrigado pelas informações. Quem nos acompanha aqui no Evangelizar Informa deve ter se lembrado e deve ter feito aquela pergunta. Ricardo, esse acidente que aconteceu aí na Serra do Paraná, Guaratuba, litoral de vocês, é aquele mesmo que envolveu um outro ônibus que saiu lá do norte do país? Lembra no começo do ano? Um ônibus que saiu com gente lá do Pará e estava indo para o Rio Grande do Sul, tinha gente trabalhando, que estava indo a trabalho e tinha gente a turismo também, na mesma estrada, gente, na mesma serra. Naquela época, vocês se lembram que esse acidente aconteceu também porque o ônibus perdeu os freios? A mesma suspeita da polícia rodoviária para esse acidente aqui também. Quem não conhece não tem noção do perigo que é essa serra. Do Paraná até Santa Catarina é só descida e só curva cotovelo, assim, sabe aquelas fechadinhas? E é uma atrás da outra. Por isso que tem um monte de placa, tem um monte de radar e principalmente caminhão e ônibus vai só pisando no freio. E é nessa hora, né, Pelé? Que vai dando se não tem manutenção adequada, vai perdendo o freio. É por isso que uma vez eu ouvi isso de um policial, de um perito, e nunca mais esqueci. Ele fala que não existem acidentes. Acidentes não acontecem. Tudo acontece por falta de ou é imperícia, ou é imprudência, ou alguma coisa relacionada a falhas do motorista ou manutenção do carro para que isso aconteça. Bom, mas isso quem vai constatar são as nossas autoridades. As pessoas que estão envolvidas nesses acidentes, os nossos sentimentos, isso aí a toda a população de Umuarama que está enlutada em função disso daí. Bom, agora nós vamos falar, gente, do preço de gás de cozinha. A Patrícia ela vai trazer dados interessantes para a gente relacionados a esse tema. Uma proporção sobre o custo que nós temos hoje com o gás de cozinha e o gasto, a proporção com o salário mínimo. Vocês vão ver como é que foi essa evolução ao longo dos últimos 20 anos. Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches. Bom dia a todos. Que o preço do gás de cozinha está mais caro, todos nós sabemos e sentimos no bolso. É que só neste ano o reajuste médio do botijão de 13 quilos chegou a 13,75%. Na região centro-oeste, onde o preço está mais alto, é possível encontrar o gás de cozinha por R$ 122. Quer dizer então que essa despesa está pesando mais na conta do brasileiro? Olha,
Não é bem assim. Hoje, a conta com o gás de cozinha se equivale a 7,95% do salário mínimo. É o menor percentual em 20 anos, quando esse cálculo começou a ser feito pela Agência Nacional do Petróleo. Lá em dezembro de 2001, o gás de cozinha comprometia 10% da renda de quem recebia salário mínimo. Em junho de 2003, chegou ao máximo 13%. E o que mudou de lá para cá? A pressão da sociedade por redução dos impostos no gás de cozinha. PIS e CONFINS chegavam a encarecer até 5% no valor final para o consumidor. Hoje, não existe mais essa cobrança. Mesmo o ICMS já foi mais caro. Em 2001 era em média 22%. Hoje, na média, não passa de 15%. Conclusão, o gás de cozinha está mais caro. Sim, está mais caro. Mas mais caro ainda é o imposto sobre ele. Vilches, eu volto com você e um ótimo fim de semana para todos. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, perfeito. Se não são os impostos, tudo poderia ser mais em conta para a gente. O problema não é pagar imposto, o problema é pagar imposto caro e não ter o retorno pelo serviço que o governo deveria prestar para a gente. Esse é o problema, né? Agora, gente, vamos falar de vacinação. Você já tomou sua vacina? Porque está todo mundo na expectativa da vacinação da Covid. Só que a gente está esquecendo da vacina contra a gripe, aquele do vírus influenza, que há uns bons tempos atrás todo mundo fazia fila lá no postinho para tomar vacina para não ficar nessa época do ano, né? Até o Ministério da Saúde está surpreso com o esquecimento de nós brasileiros com relação a essa vacina. A Andressa tem os detalhes para a gente. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Bem, o brasileiro esqueceu da vacina contra o vírus influenza, o que provoca a gripe. Dados do Ministério da Saúde mostram que a meta de imunização caiu e apenas 43% da população-alvo foi vacinada ainda neste ano. A meta era a mesma de anos anteriores, vacinar ao menos 90% da população acima dos 6 meses de idade. O governo lançou a campanha no começo do mês passado e informou que não pretende prorrogar o prazo. Quando acabar as doses nos postos de saúde, não haverá reposição. Se você decidir procurar o postinho, não esqueça de informar sobre a vacina contra a Covid também. É que as autoridades recomendam um intervalo de tempo entre a aplicação de uma vacina e outra. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa, obrigado pelas informações. Vamos dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Facebook? Vamos. Então eu começo com a Karina. Bom dia, Ricardo. Que tristeza esses acidentes, tudo imprudência, porque a rodovia é bem sinalizada. Muito triste. Karina, e tem um detalhe a mais, né? A rodovia para Santa Catarina, ela tem 3 pistas em alguns momentos e são pistas que só descem. Quer dizer, a gente nem encontra carro subindo. São só motoristas descendo. Então é aquela coisa, se você tem um carro com manutenção em dia e você segue os limites de velocidade, as chances de acidente, diminuem uma barbaridade. A Márcia está com a gente também falando de Pernambuco, que lá está falando, está nublado. Um excelente fim de semana para todos. Valeu, Márcia. O Jean está falando lá da Paraíba, ótimo, também está com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria Esmeralda está falando de Aracaju e que está chovendo por lá. A Fátima Duarte está falando o seguinte, olha... ela está dizendo que lembra daquele acidente que nós noticiamos lá com o pessoal do Belém do Pará. Requer cuidados, pois é muito perigoso. Valeu, Fátima. Bom dia de Maringá, o Carlos Fernando. E a Terezinha Bernardes está falando com a gente de Cascavel e fala que não perde o jornal maravilhoso. É verdade que vão pagar o 14º salário para os aposentados? Não, Terezinha, não. O 13º já foi antecipado para pensionistas e aposentados do INSS, inclusive com o pagamento da 2ª parcela no mês passado. 14º não, tá, Terezinha? Então isso são aquelas notícias, aquelas fake que a gente recebe nos grupos, né? Então não cai nessa não, é só 13º. Vamos falar da previsão do tempo, tá todo mundo curioso aqui, ó. A gente aproveita e fala, mas dá para fazer uma imagenzinha ao vivo? Nós vamos dar uma voada pelo Brasil. Vamos ver a imagem ao vivo da onde que nós vamos? Porque de repente, né, vai que a gente dá uma passadinha numa cidade bacana. Conhece essa cidade aí, gente? Imagens ao vivo de Blumenau, Santa Catarina. Olha só, tá nublado, né? Tá que nem Curitiba agora. Lá tá com uma temperatura na marca dos 13 graus. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a gente tá com uma temperatura na casa dos 11 graus. Tudo nublado.
mas a previsão é de sol para cá, no sul, também no sudeste. Vamos dar um apanhado geral? Acompanhe aí com a agência Climatempo. A situação é de alerta para queimadas por causa do ar seco persistente no centro-norte de Minas, o que inclui a região de Montes Claros, na região do Triângulo Mineiro e em todo o centro-oeste paulista. Em BH, o dia começa com 12 graus, a máxima é de 25, e na região de Vitória, a mínima de 17, com máxima prevista de 27 graus. E os índices de umidade relativa do ar vão atingir níveis críticos até abaixo dos 12%, desde áreas do sertão nordestino até a região do oeste da Bahia, inclusive na região produtora de Barreiras, que segue com alto risco para queimadas. Em Salvador, mínima de 21, máxima de 27 graus, e no Recife o dia começa com 21 graus e a máxima também chega aos 27. Na região de Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 22 graus. E em Curitiba, o dia começa com 8 e a máxima não passa dos 19 graus. Vamos fazer um intervalo comercial agora super rápido. Não acho que não vai dar nem tempo de se levantar para passar o café. E depois, na volta, nós temos mais informações para você. Afinal de contas, está todo mundo na expectativa, né, desse fim de semana. Quem gosta de futebol, tem final da Eurocopa, tem final da Copa América, tem prestação de serviço. Não sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 38 minutos para falar do preço do carro novo ou do seminovo. O Pelé que deu sugestão, ele é magnata, é patrão, tá trocando de carro. Ele falou, ô, vou aguentar as pontas, porque tá muito caro. Eu falei, você tá de brincadeira? Ele falou, tá caro. Aí nós fomos atrás para ver essa história e tá caro mesmo. Acompanhe. Pensando em trocar de carro? Então pense bem, porque faz tempo que o brasileiro não vê os preços tão altos como agora. A Anfávia, que é a Associação de Montadoras, explicou o que está acontecendo. Falta matéria-prima no mercado. Pior, a borracha, os semicondutores e o aço que tem é de fora. São cotados em dólar. Tá vendo esse modelo simples, motor 1.0 e sem tantos opcionais? Não sai por menos de R$40 mil numa concessionária. Um carro compacto, basicão mesmo, está custando até R$100 mil. Essa realidade no mercado do carro zero acaba impactando no preço do carro seminovo também. O setor está aquecidíssimo e já consegue recuperar vendas perdidas por causa da pandemia. Dependendo do ano e modelo, o preço da tabela FIPE já não é mais referência. Tem gente disposta a pagar até mais do que está na tabela. Eu vou continuar com o pé de bode. Bem mais barato, fica lá, tá me levando para tudo quanto é lugar, tá tranquilo. O problema é o preço da gasolina, mas é um outro assunto, né? Ô, dona Mônica, vem pra cá, não vamos falar de carro não, vamos falar de um outro assunto bem melhor, bem mais tranquilo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, vamos falar de corpo novo, né, Ricardo? Vamos. Nessa sexta-feira iluminada, ótimo dia pra vocês. Bom, todo mundo já sabe que o ActiNutri é o melhor emagrecedor do Brasil, certo? Todo mundo já sabe também que quem emagrece com o ActiNutri nunca mais volta a engordar, ok? E todo mundo já sabe que o ActiNutri é o único, preste atenção, é o único emagrecedor com potentes ativos, certo? Agora, o que o pessoal não sabe, o que você ainda não sabe, é que o ActiNutri em 2020, só em 2020, emagreceu mais de 300 mil pessoas. Olha só que maravilha, são mais de 2.000 toneladas eliminadas. E por isso que hoje é dia de surpresa, porque tem muita gente precisando, querendo emagrecer, perder todo o excesso de quilos, né, que está incomodando. Então, preste atenção, você já vai ligar no 0800 006 4242. Eu tenho aqui 3 caixinhas, olha só, número 1, 2 e 3. Essas caixinhas têm desconto que vão de 50% a 70% de desconto. Você vai ligar lá no 0800 006 4242, vai contar a caixinha que você escolheu e vai receber o seu desconto para iniciar o seu tratamento com o ActiNutri. E
perder todo esse excesso de peso aí que tá te incomodando, tá bom? De uma vez por todas, um tratamento natural. Ó, tem desconto. Já pensou que você tira a caixinha aí com 70% de desconto? Ricardo, ó, conta pra gente, qual caixinha que você escolheria, hein? Olha, eu não quero dar dica não, essa dica de 70%, mas... Não? Sei lá, eu arriscaria... Tem 3, né? Tem 3. Três. Mas não sei, eu acho que a pessoa tem que arriscar a sorte lá, tá? Tô achando que você olhou essas caixinhas aqui, hein? Olha lá, ó, aproveita a oportunidade, né? Quem sabe 70% de desconto aí pra você começar o seu tratamento. 0800 006 4242. Aproveita essa oportunidade, né, Ricardo? Tchau, Mônica. Tchau, gente. Tchau, Mônica. 3. Valeu, obrigado pela participação. Obrigada. Giro de notícias e informações pelo Brasil, gente, é o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. Olha a nuvem que surgiu nos céus de Serra, Vila Velha e alguns pontos da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Esse fenômeno é conhecido dos meteorologistas e surge quando as nuvens se formam numa altura considerada baixa, a 2.000 metros do chão. Ajuda também a temperatura baixa e a umidade do ar alta. Caiu o número de vítimas fatais por Covid no Ceará. Em junho do ano passado, foram 60 mortes no estado. Em junho, agora, mês passado, 4. A queda foi de 93%. Autoridades de saúde informaram que a vacinação da população foi fundamental para melhorar essa estatística. Sindicato impede guerra com o governo do estado de Minas Gerais. Na segunda-feira, está prevista a volta às aulas de forma presencial na rede estadual. Mas o Sindicato dos Professores anunciou greve até que a categoria seja vacinada. A Secretaria de Educação recomenda que os pais levem sim os filhos para a escola. Termina hoje o prazo de inscrição para a convocação de professor de educação básica na Zona da Mata Mineira. Há vagas para profissionais de informática, segurança do trabalho, marketing e administração. Mas atenção, hein? A inscrição deve ser feita de forma presencial, até às 2 da tarde de hoje, na unidade escolar que oferecer a vaga. Mais informações no site da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Agora, pare, olhe e admire. Essa maravilha foi registrada num dos trechos da PR-435, que fica na região de Baiti, no norte pioneiro aqui do Paraná. A área está repleta de ipês roxos e na beira da estrada proporcionam sombra para o motorista, proteção para a lavoura e beleza para todos. Oh, tá bonito, uma barbaridade, né, gente? Que o ipê, ele é considerado, ele dá aquela flor que é considerada a flor do Brasil, porque essa árvore nativa aqui, ela tá presente em todas as regiões do nosso Brasilzão. E essa época é época de florada, então tá bonito, uma barbaridade. Aqui em Curitiba tem ipê roxo, tem o ipê branco, tem o ipê amarelo, tá bonito, uma barbaridade. A Elisângela tá com a gente mandando um recadinho falando o seguinte, ó, Ricardo, as pessoas só não esqueceram da vacina HN1 não, também esqueceram da dengue. É verdade, Elisângela, no frio, né, a gente acaba esquecendo, porque a dengue a gente associa ao calor, à água parada, ao mormaço, mas bem lembrado aqui também. A Terezinha tá falando de Cambé, nossa, a gente tá falando de Cambé agora há pouco, a antiga Nova Danzig, que fica ali pertinho de Londrina. A Fátima dando um bom dia pra gente de Fortaleza, de Rondônia, olha que legal, a Maria Eliette tá falando que tá quente por lá. Eu acredito mesmo. E a Clau também está falando que acompanha a gente todo santo dia. Obrigado, Clau. Beijão para você. E a Maria de Fátima está falando de Caruaru, onde o tempo está nublado. Então, beleza, gente. Intervalo comercial rapidinho, depois a gente volta para falar com vocês de novo. Combinadinho? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Da minha janela, tá cantando meu ipê florido, gente, mostramos as imagens, lembrei do Liu e Léo aqui matando saudade da bela música sertaneja raiz, aquela música rancheira, de raiz mesmo. Esse é o Evangelizar Informa, gente, de volta às 8h49. O que nós vamos noticiar agora? Que eu esqueci? Ah, deixa eu chamar o Adilson, gente, falando de música sertaneja. No domingo tem programação voltada para o homem do campo e para a cidade também. Oh, por que não? Adilson Arantes tem os destaques aqui pra gente. Bom dia, seu Adilson. Ô, Vilches, tudo bem, meu amigo? Boa sexta-feira, como é que você está? Veja, ao fundo um lago, daqui a pouco eu vou para a pescaria.
de pescaria, modéstia à parte, eu entendo, hein? Eu sou da roça, eu sou do campo. Aliás, por falar nisso, a pescaria depois. Antes, vamos preparar o Terra Boa, nesse domingo às 6h30 da manhã, com muitas reportagens falando sobre o homem do campo, falando sobre a nossa agricultura. Convido você e quem está em casa a nos acompanharem. Domingo, 6h30 da manhã, no nosso Terra Boa. Grande abraço, boa sexta-feira, fiquem todos com Deus. Bom programa, viu, X? Valeu, Adilson. Eu não sei se ele é pescador, mas que ele tem umas histórias de pescador, cada uma. Gente, Terra Boa, domingão, 6 horas da manhã, com parceiraço aqui, Adilson Arantes. Não perca. Bom, uma barbaridade. Agora nós vamos falar do fim de semana. Quem gosta de futebol, prato cheio, gente. Tem final da Eurocopa, tem final da Copa América, Brasil e Argentina, vai ser legal pra caramba, vai ter Itália contra a Espanha. E vocês, apostam em quem? O Robertinho Tricolor tem as informações pra gente. Vem com a gente, Robertinho. Doze títulos mundiais, 2 mecas do futebol. Neymar versus Messi, Insigne versus Kane. Esses são alguns dos ingredientes reservados para o final de semana de futebol, com a disputa de decisão da Copa América e da Eurocopa. No sábado, dia 10, às 9 horas da noite, o estádio do Maracanã recebe o tão esperado confronto entre Brasil e Argentina e Neymar versus Messi para a decisão da Copa América. Se por um lado, o maior jogador do Brasil na atualidade vem em busca de mais um título com a seleção canarinho, do outro lado do confronto, Messi, o maior jogador de futebol do século XXI, tenta aos 34 anos sua primeira conquista com a seleção argentina. Já no domingo, às 4 horas da tarde, a cidade de Londres, o estádio de Wembley, receberá o confronto entre Itália e Inglaterra pela final da Eurocopa. A Inglaterra de Kane e Sterling vai em busca do seu primeiro título, desde a Copa de 1966, contra a Itália de Insigne, que vem encantando o mundo com um futebol moderno e ofensivo. E para finalizar, o Grêmio anunciou na última quarta-feira, dia 7, o retorno de Luiz Felipe Scolari para comandar o time gaúcho. Felipão chega a Porto Alegre para tentar tirar o imortal tricolor da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com contrato até dezembro de 2022. O currículo do técnico gaúcho é repleto de conquistas, por times como Grêmio e Palmeiras, além de passagens marcantes pela seleção de Portugal e o título mundial com a seleção brasileira em 2002, na Copa da Coreia e do Japão. Será, gente? Filipão se mete em cada uma, hein? A última foi no Cruzeiro, não sei não. E a Colônia de Santa Felicidade, que me perdoe, mas eu acho que não vai dar para a Itália, não. Se tivesse que apostar, eu apostaria na Inglaterra. Brasil e Argentina. Vocês estão tudo torcendo pro Messi, né? Mas vocês são tudo um bando de jaguar. Vai dar Brasil, acho que nos pênaltis. Nos pênaltis vai dar Brasil. Mas é o seguinte, gente. Agora eu tenho um recadinho para vocês. A Harmonique, parceiro aqui do Evangelizar em Forma, vai te apresentar uma baita oportunidade. Acompanhe. Imagine eliminar rugas e linhas de expressão e ter o efeito Botox diariamente. Só que com diversos benefícios para sua pele e sem injeções. Com Harmonique, isso é possível. Dê adeus às linhas de expressão e tenha um Botox natural, que aliado à biotecnologia vai transformar a sua pele. Basta aplicar 2 vezes por dia e em apenas uma semana você verá os resultados nitidamente. Partículas nano encapsuladas preenchem as rugas. Probióticos fortalecem o sistema imunológico, melhorando a absorção de nutrientes e eliminando as linhas que tanto incomodam você. Tenha a pele que você sempre sonhou. É só ligar 0800 970 9757, porque quem ligar agora vai levar de presente a linha Bodyvic, um poderoso redutor de medidas, celulites e estrias. Então ligue agora e dê adeus às rugas e às linhas de expressão com o Harmonique. 0800 970 9757. Ervic, a beleza transcende. Agora eu aprendi, isso aqui, Pelé, viu? Isso aqui não é ruga, isso aqui é marca de expressão. Na verdade, eu já falei para vocês ontem, né? Isso aqui tem nome, ó. Isso aqui é preocupação. Maria Aparecida Bacaicoa. É o nome da minha chefe que me dá trabalho aqui, mas vai sumir esse troço. É o charme, né? Credo, gente, agora ficou feio, né? Chega, vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa seríssima. Dá uma olhada num novo recorde que foi instalado nesse mundão de meu Deus. Tem uns alemães aí, gente, que encararam o desafio da corda bamba.
É aquela brincadeira que a gente faz em casa, não. O troço aí é sério, dá até arrepio só de ver. Acompanhe. É o tipo de cena que arrepia só de ver pela televisão. Esses malucos aí estão a 600 metros do chão e cruzaram a distância de 2 quilômetros entre um pico de uma montanha e outra numa corda bamba. Reparem que eles estavam sim com um dispositivo de segurança para evitar a queda. Ainda assim, gente, ele só funcionaria se alguém se desequilibrasse. Isso aconteceu na Suécia e os corajosos aí são todos alemães. Eles queriam e conseguiram bater o recorde mundial de travessia de corda bamba. Vou repetir, hein? 2 quilômetros a 600 metros de altura. Não dá, rapaz, pra mim não dá. Eu já falei pra vocês, eu morro de medo de altura, meu Deus do céu. Mas eu tiro o chapéu pra esse tipo de gente. Tá louco, você tá louco. Seguinte, gente, nós vamos agora trazer uma reportagem pra vocês, uma curiosidade. Você sabia que existe ali a necessidade de transfusão de sangue entre bichos? Cachorrinho, gatinho? É isso que nós vamos mostrar pra vocês, em que situação isso acontece e como é que os veterinários lidam com essa situação. Acompanhe. O Sushi, esse simpático gatinho, é um doador de sangue. É isso mesmo. Muita gente não sabe, mas os animais também podem doar. A Annelise, que é tutora do Sushi, conta que quando ficou sabendo dessa possibilidade, quis ajudar. Primeira vez que um bichinho meu doou sangue, já faz acho que quase 10 anos, quando eu estava no início da faculdade e eu comecei a fazer estágio no laboratório que tinha um banco de sangue. E daí, a partir dali, eu comecei a levar os meus animais que eram possíveis doadores, né? Porque tem todo um cuidado com relação a peso, idade e estado de saúde. Então, todos os meus que eram doadores elegíveis, eu levei para doar. Essa veterinária explica que o processo é rápido e seguro para os animais, que devem preencher alguns requisitos. Os candidatos, eles devem ter entre 1 a 8 anos de idade, tanto cães quanto gatos. Os gatos, eles devem ter mais de 4 quilos, de preferência mais de 4,5 kg. Os cães, eles têm que ter mais de 25 quilos, de preferência mais de 28 quilos. Eles devem estar com as vacinas em dia, vermífugo atualizado também, livres de ectoparasitas. Tem que ser animais dóceis, né, acostumados com manipulação humana, animais que não tenham acesso à rua. Os cães podem doar até 450 ml de sangue. Já quanto aos gatos, a quantidade varia conforme o peso. O sangue doado é utilizado para tratar várias doenças. A maior demanda é para cães e gatos anêmicos, ou seja, cães e gatos que estão com o número de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, né, abaixo do valor de referência. Se você tem um bichinho de estimação, participe dessa corrente do bem e ajude a salvar outras vidas. A gente conta com a empatia do tutor para ele trazer o animalzinho dele, né, pensando que esse animal vai salvar uma vida. Como se fosse uma doação de sangue humano, que tu faz como um ato de voluntário, né? Fazer aquilo ali pro bem do próximo. Tu não tá nem vendo quem vai receber. Então, a ideia é ajudar, né? A fazer o bem mesmo. Ô, gente, olha que bacana aqui o recadinho da dona Alcineia, que participou ontem. Hoje ela tá dando retorno. Ela tá dizendo aqui que a netinha dela, a Beatriz, nasceu e nasceu bem, com saúde. Ô, dona Alcineia, Deus abençoe. Obrigado pelo recadinho, ó. Parabéns, hein, vovó Coruja. Essa é a tal da vovó coruja de verdade. Tá falando de Vilhena, lá em Rondônia, longe, uma barbaridade. Dona Maria Helena tá com a gente também, falando de Aracaju, 23 graus por lá, que bacana. E ela tá falando, que paraíso é esse, cheio de ipês? Lá em Baiti, aqui no norte do Paraná, a gente chama de Norte Pioneiro, porque ele é mais velho do que o norte do Paraná, região de Londrina. Falando em ipê, ai meu Deus, lembrei dos meus tempos de criança. Aquela música do IP Florida, hein, Carlão? Você podia preparar, você conhece a música, Carlão? Gente, estamos terminando aqui o Evangelizar em Forma, já vou emendar o programa com a palavra, Deus já chama aqui o Carlão, que está sempre com o Padre João. Carlão, você conhece essa ou não conhece? Meu IP... Não tem problema, eu canto aqui. Será que eu canto? Vai. Meu IP florido, junto à minha cela, onde tem altura da minha janela,
mais uma diferença. Chega, né, gente? Ninguém merece, né? Eu canto muito mal, né, Carlão? Fazer o seguinte, canta essa pra nós ali no programa com a palavra. Essa música é homenagem aí que a gente lembrou que começou a florada do IP no Brasilzão de meu Deus. Aí eu lembrei da música, Padre João, mas não vou cantar mais não, que vocês de casa não merecem isso. Vocês têm que ter um fim de semana abençoado, eu não vou estragar esse fim de semana para vocês. Gente, ótima sexta-feira, excelente fim de semana, voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser. Programa do Padre João agora, tudo certo, seu padre? Bom programa, padre, bom programa. Obrigado. Gente, fui!